Olá a todos, aqui quem fala é o Clécio Lima e Mônica Oliveira. Hoje, nosso convidado, querido apóstolo Cleiton Nantes. Histórias que edificam. Seja bem-vindo, apóstolo. Obrigado. É um prazer. Homem de Deus, tem feito grandes obras aí no Brasil. Amém. E na África e muitos outros lugares aí. Sim. Que Deus abençoe sua vida. Amém. É uma honra estar com o senhor, conhecer pessoalmente, E já pode ter certeza que já temos um grande carinho e amor pelo senhor. Amém. O senhor ganhou os nossos corações. Amém. A importância da obra que Deus colocou no seu coração de fazer, o ID do Senhor. A importância missionária de fazer o querer do Senhor, Você que está aí nos acompanhando, um bom dia, boa tarde, boa noite. Clica, compartilha, dá um joinha lá e vamos decolar nessa embarcação aqui que vai ser um testemunho edificante aí e vai ser tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Cleiton, CEO, escritor e editor de livros, Finanças do Reino. Esse é meu último lançamento. Glória a Deus. Especialista Master Coach, presidente da Igreja Torre Forte, faz parte do Instituto Jafia, professor de teologia, faz missões e evangelizações em São Paulo, Goiás, África, no mundo e no Brasil. Mais de 30 anos fazendo missões. Glória a Deus. Que coisa, hein? Me fala um pouco desse trabalho, mais de 30 anos fazendo missões. Que coisa, que trabalho é esse abençoado que o senhor tem feito? Isso aí, Graça e paz a todos vocês que estão online. Um bom dia, Clécio, a Mônica. Que Deus abençoe poderosamente. E eu tive o privilégio de nascer e crescer na igreja evangélica, E desde criança eu sempre me envolvi com a obra, Desde criança, 8 anos eu já dava aula para as crianças de 5, com 10 anos eu dava aula para as crianças de 8, e fiz muito EBF, muito trabalho de rua de contação de história, e foi algo maravilhoso, onde eu fazia todo o trabalho dentro das 4 paredes. Nasci e cresci numa igreja tradicional, e de repente Deus levantou um profeta lá. E o profeta virou e disse assim: Deus quer mais de você. E eu disse para ele: como assim? É só se eu trouxer minha cama e dormir na igreja. E ele trouxe uma palavra de Deus que marcou minha vida, meu ministério, meu chamado, aonde Deus me disse: de nada adianta fazer tudo e não fazer o que eu quero que você faça. Eu, com 16 anos, estava com 16 cargos dentro da igreja, e com esses 16 cargos, cuidava da biblioteca, era ministro de música, cuidava do coral, cuidava dos jovens, cuidava do louvor, mas não tinha saído das 4 paredes. Não tinha saído para fora, da porta para fora, para fazer a obra. E aí Deus fez um terremoto, uma tempestade na minha vida, me arrancou desse ministério, me lançou em outro ministério. E esse outro ministério nós estávamos dirigindo o coral, e o coral chegou a 386 vozes. E um belo dia, uma pessoa do coral, eu já estava fazendo seminário teológico no Instituto Verbo da Vida, uma pessoa chegou do coral e falou assim: pastor, tem uma igreja do interior que vai fechar. E aquela palavra foi uma faca dentro do meu coração. Eu falei: não, a obra que Deus abre, ninguém fecha. Ela falou: olha, nós precisamos ajudar, precisamos socorrer, precisamos fazer alguma coisa. E ali eu já tinha passado 5 a 6 anos da primeira palavra que eu tinha que sair das 4 paredes. E fomos para o interior, conversamos com o pastor, ele autorizou, a gente alugou ônibus e mobilizamos todo mundo. Fomos para o interior, nunca tinha pisado no interior, nunca tinha evangelizado tudo. E ali Deus levantou a pastora que eu nunca tinha visto e falou: há 5 anos atrás, Deus levantou um profeta que falou que Deus queria algo mais de você. E Deus ainda te disse que você tinha que fazer mais, mas fora das 4 paredes. Eu falei: exatamente. Como a senhora sabe? Ela falou: eu não sei não, mas o Espírito Santo está me revelando. Deus te quer nesse chamado, nessa obra. E ali começou o ministério, ali começou a evangelização, ali começou o trabalho fora das 4 paredes. Foi impactante, mas o tempo não dá, porque esse testemunho é muito comprido, mas a primeira vida que aceitou a Jesus ali, foi a vida que Deus estava realmente clamando no coração. E 2 dias depois essa pessoa faleceu. Quando essa pessoa faleceu, uma senhora,
aquilo foi um impacto muito grande na minha vida, porque foi exatamente o Espírito do Senhor dizendo: se você não tivesse vindo, ela estaria no inferno. Como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Então esse trabalho nos impactou, nos incomodou, e aí nós começamos a ver a necessidade do mundo, a necessidade das regiões que a gente não eram alcançadas, né? Fizemos muito trabalho com índios, com quilombolas, com ribeirinhos. Nosso trabalho maior durante um período foi só com os ribeirinhos do Brasil, né? Que a gente tem muita experiência, muito testemunho que aconteceu em cima das águas do nosso Brasil, lindo e maravilhoso. Glória a Deus, que bênção, coisa linda, viu? Teve infância, juventude e agora a vida adulta na igreja. Exato. Essa é a caminhada, a trajetória? Trajetória contínua, né? Meus avós, tanto paterno quanto materno, sempre foram pastores, né? E minhas avós sempre foram líder do ciclo de oração. Então, minha infância, minhas férias e tudo, sempre foi dentro da igreja, né? Viajava para casa da avó, íamos para a igreja, ou ia para casa da outra avó aqui em São Paulo mesmo, também íamos para a igreja, e meu avô sempre ministrando, e meu avô sempre pregava sobre Apocalipse, né? Ele sempre falava, ele gostava muito do texto de escatologia, de Apocalipse, e eu cresci nesse ambiente de culto, né? Tanto no dia a dia, quanto também nas férias, na adolescência, na juventude. Comecei a fazer seminário teológico bem cedo, né? E quando eu concluí o seminário teológico, já estava assim envolvido com o trabalho. Até que no ano 2000, Deus nos direcionou a abrir o nosso ministério, né? O nosso ministério é a Igreja Torre Forte, em São Paulo. E essa Igreja Torre Forte, ela começou com essas duas pilares, né? Missões e ensino. A gente sempre quis fortalecer o ensino da palavra, porque conhecereis a verdade libertará. A única coisa que destrói o cristão é a falta de conhecimento, né? O próprio Deus disse a Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, então, a gente abriu o ministério com esse foco, né? Os dois principais pilares da igreja, o ensino e missões. Inclusive, a gente está fazendo 25 anos, né? Torre Forte 25, vai aqui o presente para vocês. Olha aí, tá? Aqui, mês de setembro agora, a gente celebra 25 anos de Torre Forte, lugar onde temos sido abençoado. E podemos dizer que não só os 25, né? Mas há 30 anos que a gente está no campo missionário, fazendo missões no Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Já passamos em todos os estados brasileiros. Logo no início do nosso ministério, o primeiro desafio da nossa igreja foi comprar um ônibus, e aquele ônibus grande, ó, 371. Esse ônibus tinha 48 lugares, nós tiramos 24 lugares, fizemos um escritório no fundo, e o foco da nossa igreja no início era simplesmente comprar Bíblias e fazer folhetos, né? E cada viagem missionária a gente saía com 10 mil Bíblias e saía com 120 mil folhetos pelo Brasil, né? E nosso propósito era sair região a região entregando um folheto, e você aceita uma Bíblia, e você aceita uma Bíblia, e tínhamos o ônibus bem recheado de Bíblia, de folheto, tudo, e íamos sempre em grupos de 24 pessoas, né? 24 mais motorista. O motorista a gente contratava de uma cooperativa, e normalmente os motoristas não eram cristãos, mas eles ficavam chocados e impactados, porque com esse ônibus a gente teve tudo que é tipo de livramento, né? O ônibus foi assaltado, foi sequestrado, o ônibus bateu, o ônibus... aconteceu coisas assim, loucura com esse ônibus, né? Onde ele passava, e muitas vezes ele parava e não tinha motivo porque ele parou, e eu levantava no meio do ônibus e falava: gente, você parou aqui é porque tem alguém aqui para ser evangelizado. E aí nós descíamos do ônibus, começávamos a evangelizar, e quando o número de pessoas aceitava Jesus, aí o motorista descia do ônibus e falava: não sei o que aconteceu, o ônibus pegou, o ônibus está funcionando. Eu falei: já deu para fazer a obra aqui, já alcançamos quem precisava alcançar e seguimos. Até que depois de 10 anos com esse ônibus na estrada, nós sofremos um acidente, né? Nós somos uma região muito carente do sertão do Piauí, e uma região muito opressa, muita batalha espiritual, né? E era uma pista reta, uma pista que tinha um barranco dos dois lados, e de repente eu estava no fundo do ônibus e apareceu um jumento no meio da estrada, e ele não teve como desviar, e ele atropelou o jumento.
Quando ele atropelou o jumento, eu achei que ele tinha batido com outro ônibus e tive uma crise nervosa lá no fundo do ônibus. Achei que tinha machucado alguém, tudo e tal. Quando descemos do ônibus, vimos que era só o jumento, mas a frente do ônibus foi assim, totalmente atacado. Vimos que era um acidente totalmente espiritual, porque estourou o vidro da frente, saiu o volante, não tem como sair o volante, né? Mas saiu o volante, quebrou a parte de baixo, e ali apareceu um mecânico dizendo que era mecânico diesel e fez o orçamento, tudo e tal, e nós conseguimos chegar na cidade. Foi fantástico o trabalho na cidade. Teve 387 conversões naquela cidade. E nesse trabalho dessa cidade, foi o tempo justamente de o ônibus ficar pronto. Quando o ônibus ficou pronto, a gente pegou o ônibus e estávamos voltando para São Paulo, e a hora que nós estávamos passando por Brasília, de repente o ônibus perdeu o controle. Perdeu o controle, eu estava na cabine junto com o motorista, e ele desesperado, girando o volante 360, e pisava no freio e não tinha freio, e Nossa. Ele disse: pastor, vai lá para trás, porque assim que a gente bater, pelo menos a gente tenta ver se você se salva. Eu falei: não, todos vão se salvar e ninguém vai morrer. Aí ele falou: pastor, eu nunca vi um negócio desse. Aí ajoelhei no painel e começamos a orar ali. E ele chorando, não era cristão, ele chorando, largou o volante, tirou os pés dos freios, tudo. E eu falei: em nome de Jesus, que o Senhor pare esse ônibus. E Deus parou o ônibus, ele foi sozinho para o acostamento e ele parou. Quando ele parou, 2 evangelistas, era 3 horas da manhã, 2 evangelistas estavam com a gente, e ele virou e falou assim: pastor, deixa a gente lá fora orar pelo motor, que era no fundo do ônibus. Eu disse: ora aqui dentro mesmo, não tem problema. Não, a gente quer orar lá fora, tal. Deus nos direcionou a orar justamente no motor. E a hora que eles saíram do ônibus, eu fiquei olhando pelo retrovisor, e ali na hora que eles abriram o tampão do motor, o ônibus explodiu. E esse acidente foi um acidente grave, pegou fogo até metade do ônibus, e esse acidente foi motivo de grandes problemas de saúde. Nos deu umas crises. Graças a Deus ninguém morreu, ninguém ficou ferido, conseguimos salvar a todos ali naquela situação, mas foi um impacto muito grande e uma situação muito grande onde a gente perdeu o ônibus através desse acidente. Mas depois de 10 anos, que já teve inúmeras experiências pelo Brasil, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, tivemos experiências maravilhosas no Acre, e centralizamos muitos anos o nosso trabalho dentro dos ribeirinhos, que é hoje o trabalho que a gente faz uma vez por ano. Temos missionários lá, temos igrejas lá, mas a gente vai lá uma vez por ano, e os missionários coordenam um trabalho lá com as crianças, jovens, adolescentes, enfim, a igreja completa. Glória a Deus, que coisa linda, hein? Tremenda, hein? Amém. Eu acho que o maior sonho missionário de igrejas é poder ter um ônibus para fazer essas missões, né? Uhum. E às vezes muitos não têm condições, recursos para manter, porque é um recurso caro, né? Abastecimento, manutenção, né? E para toda a honra e toda a glória, vocês conseguiram, por mais dificuldade que vocês tiveram, a missão foi dada, foi cumprida. Sim. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Parabéns. Que Glória Deus abençoe a Deus. todos esses missionários, né? Amém. Não só esses missionários, né? Todos de todo do universo, todo mundo, porque eu creio que alguns missionários nessas horas estão passando por algumas situações difíceis, né? E você que é missionário está do outro lado aí, acredita da mesma forma que esse apóstolo missionário, esse homem de Deus, ele orou em outras circunstâncias difíceis, a oração do justo faz seus efeitos. Naquele momento que acabou o freio do carro ali, uma pane elétrica, você vê o desespero desse homem. E para ele, não tem o que fazer mais. Mas através de uma oração, ela é capaz de subir ao céu e Deus fazer coisas, milagres extraordinários. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. E através desse acidente, na verdade, o motorista se converteu. Glória. Viajou por missões desde 1997? Isso, desde 97. Eu gostaria de fazer um comentário. Pode fazer. Eu queria falar com as pessoas que estão nos ouvindo, porque o apóstolo, ele trouxe aí que a igreja dele se despertou, comprou ônibus, foi para a missão, mas tem muitas igrejas que têm a condição e não faz. Então, que seja um despertamento, né? Porque Jesus está voltando
E muitas almas precisam ser alcançadas. E isso foi tudo pela fé. Eu sei que quando você vai fazer a obra de missão, é Deus que Ele prepara, Ele toca no coração de um, toca no coração de outro, e vai preparando aqui e ali. E às vezes não é nem a condição financeira. E tem muitas igrejas que têm essa condição e não se dispõem para fazer a obra missionária. Então fica aí um alerta. Sabe, Mônica, na verdade, infelizmente, principalmente nas metrópoles, né? A gente tem um conceito de que porque a igreja está na TV, ou porque a igreja está na rádio, ou porque a igreja está com um programa na internet, todo mundo já foi alcançado. E não foi. Tá? É uma realidade assim que se a gente não for realmente, pessoalmente, a gente não tem como alcançar. Sempre foi com muita dificuldade, muita luta, mas a gente coloca ao alvo e Deus envia provisão com muito trabalho, né? Tanto é que os livros foram, na verdade, uma direção de Deus, né? Hoje eu estou com mais de 20 livros escritos, mas os livros foi uma direção de Deus para suprir e prover as necessidades que nós estávamos vendo. Mas eu lembro dessa viagem que nós fomos São Paulo, Acre, por exemplo. Deus nos deu uma direção em Cuiabá, que não éramos para parar em cidade nenhuma, mas para irmos direto ao Acre. E a hora que nós estávamos indo direto para o Acre, eu estava sentado na cabine junto com o motorista. De repente, estamos numa estrada bem distante, não passava carro, não passava nada. E eu olhei uma placa, e aquela placa muito velha, muito antiga, já tinha saído a tinta e tal, mas já estava escrito lá, assentamento, alguma coisa que a gente não conseguiu ler. E a hora que eu estava sentado do lado do motorista, orando, clamando ao Senhor, de repente aquela placa saltou para mim. Eu olhei de novo e aquela placa saltou de novo. E eu virei para o motorista e falei, entra aqui. Ele falou, pastor, essa cidade nem existe mais. Esse assentamento já acabou. Você não está vendo que a placa já desmanchou? Aí eu falei, moço, pode entrar aqui. E o motorista não cristão, ele começou a zombar e ele começou a dizer assim, pastor, vai acabar a estrada de chão, de concreto, de asfalto, vai entrar numa estrada de barro e acabando a estrada de barro vai dar num monte de árvores. O senhor vai pregar para as árvores? E eu peguei e falei assim, quem sabe tem algum Zaqueu em cima da árvore. Aí ele falou, tem o quê? Eu falei, não, você não vai entender não, vamos para lá. Aí realmente foi como ele disse, acabou a estrada de asfalto, entrou um período de estrada de terra, acabou a estrada de terra e tinha uma redoma de árvores. Aí ele zombando começou a rir, começou a dizer, vai lá pastor, prega para as árvores. E eu desci, eu falei, abre o ônibus, ele abriu a porta do ônibus, eu desci e comecei a orar entre as árvores, clamando e dizendo, Senhor, por que aquela placa saltou? Por que aquela placa veio aos meus olhos? Alguém tem aqui, e orando, e passava pelas árvores, e ouvia ele dizendo, e não é que o pastor está pregando para as árvores mesmo? Esse homem é doido, né? Passado ali uns 10 minutos orando e clamando, de repente eu olho numa colina e vejo um senhor bem idoso, ele tinha um chapéu de palha, ele estava bem sujo da colheita e tudo mais, e estava com uma carriola. Eu falei, glória a Deus, uma vida vale mais que o mundo todo. E a hora que aquele senhor chegou perto, tirou o chapéu de palha, pôs no peito e disse, pois não, senhor. Eu falei, bom dia. E ele, bom dia. Aí eu falei, o senhor conhece Jesus? E ele olhou para mim e falou assim, olha moço, não mora aqui não. Eu falei, não, estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Aí ele falou assim, filho de quem? Eu falei, Deus. E ele disse, nunca ouvi, mas posso garantir para o senhor que ele não mora aqui. Aí eu peguei e falei assim, Virgem Maria, você já ouviu falar? Ele falou, moço, fala alguém conhecido. Aqui a gente não conhece ninguém desses daí que você está falando. Eu falei, olha, eu estava na estrada e na estrada eu vi uma placa cerca de um assentamento, é por aqui? Ele falou, é aqui sim. Eu falei, o senhor mora sozinho? Ele falou, não. Aqui descendo essa parte dessas duas árvores aqui, lá embaixo tem 14 casas, 14 famílias. Só que, olha, posso te garantir que esses 3 que você falou não moram aqui. E eu falei, tem como o senhor levar a gente até esse assentamento? Ele falou, tem. Aí chamei a equipe do ônibus, tudo, descemos com Bíblia, folheto e tudo mais, e nós batemos casa a casa, e eu estava junto com ele me apresentando família por família, e eu disse a ele assim, olha, eu estou falando acerca do Criador dos céus, da terra, do Deus que fez todas essas árvores, esse paraíso, as flores, os frutos. Ele arregalou os olhos, ele disse, moço, não me diga que você conhece ele. Eu nunca ouvi falar.
Aí eu falei assim, vocês não têm rádio? Vocês não têm televisão? Ele falou, olha, nosso assentamento aqui é tão baixo, não chega sinal de rádio. A gente já ouviu falar de rádio. Agora a televisão não sei o que é, mas não chega aqui sinal. Isso era o quê? Ano 1998. E as casas, né, das 14 casas, 13 casas nunca tinham ouvido falar. Era um grande fazendeiro que pegou essas famílias para poder trabalhar no plantio e na colheita. Não saíam dali, nasceram ali, cresceram ali. E eu falei, vocês sabem ler? Ah, uma vez por semana vem uma pessoa que nos ensina a ler. E ali, então, nós vimos a necessidade de irmos, a necessidade de estarmos. Quando nós chegamos na última casa, eu nem perguntei mais se você conhece, porque as 13 casas não conhecia. E a hora que eu comecei a falar, a mulher cai de joelhos e começa a pedir perdão a Deus. Ela tinha mudado para aquele lugar há 18 anos antes. E por uma decepção que ela teve dentro de uma igreja, ela disse, eu vou fugir num lugar onde nem Deus me encontra. Meu Deus, é forte. E eu disse para ela, olha, se eu subir aos céus, ele ali está, e se descer ao mais profundo abismo, até ali a sua mão me guiará. Eu falei, mulher, você pode ter vindo para cá por uma desculpa, por um problema, mas Deus te trouxe para cá como uma missionária. E ela disse, o Espírito do Senhor tem me falado isso há uma semana. E eu tenho dado uma desculpa para Deus, dizendo, mas como que eu vou evangelizar se nenhuma casa tem Bíblia? Eu falei, não tinha. Porque agora todas as casas têm Bíblia. E ali chamamos as 14 famílias, fizemos um culto ali e todos eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E ela assumiu o compromisso de ser a missionária ali. Ela era a professora da escola bíblica dominical e por uma decepção na igreja, ela saiu. Mas ainda tem gente que precisa ouvir. Eu costumo sempre dizer que se a igreja está na terra ainda, é porque tem alguém a ser alcançado. Porque o único trabalho da igreja na terra é justamente alcançar os que não ouviram. Entre esses, os ribeirinhos. Eu lancei esse livro aqui, Experiências do Campo Missionário. Nós fizemos diversas viagens, mais de 10 viagens entre os ribeirinhos. E os ribeirinhos do Amapá acontece algo diferente dos ribeirinhos do Amazonas ou outros ribeirinhos. Do Amapá é o equinócio das águas, e as águas elas chegam a baixar 15 metros de altura, um prédio de 3 andares. Isso é o ciclo diário. 5 horas elas baixam, 4 horas elas sobem. 5 horas elas baixam, 4 horas elas sobem. Então, os ribeirinhos do Amapá, especificamente o arquipélago de Bailique, sobre as palafitas, são pontezinhas de 1,20 m a 1,5 m, e a gente só anda sobre essas pontes e eles constroem as casas abrigados a essa ponte. Mas são braços do rio Amazonas aonde as pessoas vão construindo família. É uma realidade que o Brasil não reconhece, não sabe, uma realidade que a igreja também desconhece. Hoje, no Brasil, existem mais de 214 ilhas só no Amapá. Dessas 214 ilhas, são povos minoritários. Tem ilha com 3 famílias, tem ilha com 8 famílias. Dessas 214, 70% não tem a presença de evangélicos. 70% não tem igreja e não vai ter igreja. Por que não vai ter igreja? Nenhum ministério vai abrir uma igreja para 3 famílias. Então, ali naquela ilha, não tem padaria, não tem bar, não tem farmácia, não tem hospital, não tem nada. O transporte deles é com barquinho, ou muitas vezes uma lancha, ou muitas vezes uma situação ali a remo, né? E são regiões remotas, eles sobrevivem da pesca e sobrevivem do açaí. Mas é um povo maravilhoso, é um povo super carente e as crianças são maravilhosas, né? Eu estava fazendo um trabalho de evangelização de criança num dos centros comunitários de Bailique e de repente a gente saiu, andou pelo Igarapé e 3, 4 crianças agarraram na perna e disseram, é você que fala de Jesus? Eu falei, sim, eu estava falando dele ali. Ela falou, me conta mais uma história dele. E ali a gente começa a contar a história e senta no Igarapé. Só que esse equinócio das águas, quando ela baixa, você vê praticamente o solo do ribeiro. Mas quando ela sobe, ela pode subir até 1 metro, 1,20 m para dentro da casa. Quando ela sobe para dentro da casa, por isso que eles não têm cadeira, por isso que eles não têm sofá, né? Por isso que na cozinha tudo é pendurado o mais alto possível, porque muitas vezes a hora que ela sobe, entra cobra, entra peixes, entra uma série de coisas e leva tudo. E nesse levar tudo, pode levar as crianças também. E nós fomos visitar uma senhora.
E essa senhora tinha perdido os seus filhos nessa enchente. Tinha perdido seus filhos numa dessas cheias. E ela é uma senhora cristã, uma senhora que, na verdade, viajava para poder ir cultuar em alguma ilha que tivesse igreja, mas estava desolada e em prantos, em desespero. Eu conto a história dela detalhada aqui nesse livro. E ela estava pensando em suicídio porque os filhos tinham morrido. E ali eu estava juntamente com uma pastora, a qual o Espírito do Senhor tomou essa pastora e levantou aquela mulher e começou a dizer: escuta, você disse diante do altar, ainda que Deus me leve os meus 3 filhos, eu te adorarei. E por que agora pensas em suicídio? Quando ela falou aquilo, aquela mulher levantou, despertou e falou: quem contou? Quem contou? Levantou do chão, me pegou pelo braço, levou ao fundo da casa, e a hora que ela abriu a porta para o ribeiro, para o igarapé, tinha uma forca preparada. Ela falou: estava só buscando forças para poder tirar minha vida. Eu falei: Deus tem mais para você. Ali Deus restaurou essa mulher, Deus falou com ela profeticamente, foi algo impactante, e a partir da dor, Deus levantou um ministério na vida dessa mulher. Glória a Deus. E essa mulher começou a visitar as mães que tinham perdido filhos nas águas. E até hoje ela visita ilha a ilha, só consolando as mães, porque o Espírito do Senhor trouxe consolo. Então, as experiências dos ribeirinhos são extremamente impactantes. São um povo carente, mas um povo sedento da palavra. E muitas vezes nós estamos numa ilha, numa palafita do lado de cá, e a gente olha do outro lado do rio, né? Não uma distância muito longa, mas do outro lado do rio, uma outra ilha. Certa ocasião, ao pôr do sol, porque a gente marca o culto lá depois da chuva, né? Então, 15 depois da chuva significa 15 minutos depois que parou a chuva, porque todos os dias chovem. Então, 15 minutos depois da chuva é onde a gente tem o culto. Mas muitos locais deles não têm energia elétrica, né? Então, eles usam muitas vezes o gerador. E eu estava nessa igreja com o gerador, na ponta da palafita, olhando para outra ilha que não tinha igreja. Inclusive, ela se chama Macedônia, né? E assim como Deus disse a Paulo, atravessa a Macedônia, ajude-nos, ali o Senhor também trabalhou dessa forma. E orando do lado de cá e olhando para aquela ilha, de repente, à distância, vi um homem de terno, paletó, gravata. Ele pegou algo que eu não consegui ver o que é, ele coloca dentro de um saco plástico, ele enrola o saco plástico, ele põe dentro da calça e ele mergulha. Eu nunca tinha visto ninguém nadar de terno e gravata. Foi a primeira vez, aquilo foi chocante, impactante. Ele veio até a palafita onde eu estava, e a hora que ele olhou para mim, ele disse: é aqui que tem culto hoje? Eu falei: sim, é aqui. Tirei ele da água, e ele pôs a mão dentro da calça, tirou aquele saco plástico, desenrolou e era uma Bíblia. Eu falei: moço, toda vez que você vem para o culto, você faz isso? E ele: isso o quê, pastor? Eu falei: você vem a nado? Ele falou: é meu meio de transporte. Eu falei: e como você vai ficar no culto? Ele falou: assim. E entramos para a igreja, ele ficou no último banco, e durante a pregação eu olhei aquela poça d'água ao redor dele e fiquei chocado com aquela experiência. Acabou o culto, ele veio correndo e falou: olha, eu quero te agradecer por não se esquecer dos povos ribeirinhos. Posso te dar um abraço? Eu disse: rapaz, eu estou todo suado, está muito calor e tal. Ele falou: eu estou todo molhado ainda, não tem problema. Dei um abraço nele e ele falou: pastor, não se importe, eu preciso ir, porque vai desligar o gerador e eu quero ver se eu chego em casa antes do gerador apagar. Abracei ele, falei: amanhã eu estou lá na sua ilha, você mora aqui na frente? Sim, moro. Falei: amanhã eu estou lá. Dei um abraço nele, ele virou as costas, apagou a luz. Quando apagou a luz, eu fui até a porta da igreja, até a palafita, e só vi ele mergulhando nas águas, mas um breu, que a gente não conseguia ver o branco do olho da pessoa que estava do nosso lado. Não tinha lua, não tinha luz, não tinha nada. E aquele homem foi nessas condições para casa. Então, há muitos ainda que não ouviram, há um povo clamando. Amós nos diz: haverão dias na terra em que haverá fome, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E esse tempo é chegado, esse tempo é maravilhoso, esse tempo é tempo de despertar os missionários, é tempo de despertar os evangelistas, é tempo de despertar a igreja para sair das 4 paredes, porque Deus não nos chamou só para sermos alimentados. Deus nos chamou para alimentarmos os famintos. Então é urgente. Esse aqui, se vocês quiserem sortear, fica também de presente aí para vocês, para o programa. Amém.
Glória a Deus. A gente presenteia também. Amém. O chamado é o eterno, né? Sabe, Mônica, eu tenho falado sempre, há uma grande diferença do chamado para a ordenança. O id é uma ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordenança. Agora, diante dessa ordenança, existem alguns que têm um chamado específico. Mas aonde a gente está, a gente precisa fazer o id. Né? Nós necessitamos da missão urbana. Nós necessitamos, ao nosso lado, ser um testemunho, pregar aos vizinhos, ao condomínio, pregar na escola, na faculdade, no céu, pregar em todos os lugares. Nós necessitamos cumprir o chamado. Dentro do nosso bairro, existem idosos dentro de uma ILPI, os antigos asilos, que nunca vão sair do asilo, mas estão nos últimos dias da vida e ainda não deram espaço para Jesus. Nós temos trabalhado com todas as ILPIs que estão no nosso bairro, são 17 ILPIs, e semanalmente nós temos equipes que visitam, que têm testemunhos incríveis de idosas que confessam Jesus e no dia seguinte morrem. Idosas que confessam Jesus e muitas delas até que eram cristãs se afastaram e estão hoje dentro de uma ILPI, ou também a casa de recuperação, ou também a situação de presídios, né? Nós temos muita necessidade de cumprir a grande comissão. Então a grande comissão, ela não é um chamado, a grande comissão é uma ordenança. Quem crê tem que pregar o evangelho. A ordem do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ela não foi só para pastores, só para evangelistas, só para missionários com chamado específico. Ela foi para todo aquele que crê. Mas alguns têm um chamado para ir para a África, outros têm chamado para ir ao Afeganistão, a Síria, as regiões não alcançadas, né? Nós temos trabalhado em parceria também, eu nunca fui, mas conheço os pastores que estão na Índia. 94% da Índia nunca ouviu falar de Jesus, não sabe o que é. Né? Nós temos aí pessoas que estão prontas, mas não têm condições financeiras de ir. Eu costumo sempre dizer que a salvação é de graça, mas pregar o evangelho é caro. Né? É uma passagem, é uma estadia. E outra, a gente não pode ir com as mãos vazias. Né? Eu acabei de chegar de África. E África nós fizemos ali um trabalho com medicações. Né? Nós levamos 2 malas com mais de 3.000 medicamentos. E eles têm dentro da igreja lá médicos, enfermeiros. E o dia que eu cheguei, eles fizeram um dia social de saúde, atendendo, clinicando as pessoas, porque tinham medicamento. Foi algo assim impactante de ver a alegria deles de saber que pode ter uma esperança, que pode ter uma solução, uma salvação, ou muitas vezes amenizar uma dor, né? Uma dor, uma virose, uma dor de barriga, uma criança que está há dias com dor de barriga, que está com febre, e você vê a alegria do pai, a alegria da mãe, em a gente dar um medicamento e apresentar a esperança em Cristo Jesus. Nós temos trabalhado com Moçambique, e Moçambique nós temos diversas casas educandários, né? Estamos com 4 famílias de missionários nossos lá que coordenam mais de 100 igrejas e ministérios ao todo. Glória a Deus. E as escolas, quando a gente chega para contar uma história, junta o bairro inteiro. E o impressionante é que a sede, o interesse é tão grande que você coloca 1.000 crianças e enquanto você não termina a história, eles não falam, eles não levantam, eles não vão para banheiro, eles não bebem água, eles ficam fissurados ouvindo a história. E se você cria um suspense, se você para a história na metade, e aí, tio, e o que aconteceu? E como foi? Então você vê realmente que eles estão interessados, que eles estão aprendendo a história, porque a criança é um grande potencial missionário. E a criança, quando a gente conquista a criança, a gente ganha os pais. Isso mesmo. Então, a África clama por salvação, o Brasil clama por salvação. E, infelizmente, o fato de a gente estar na metrópole, muitas vezes a gente fica viciado, achando que todos já ouviram. Não. No nosso condomínio tem gente que precisa. Porque o fato de ouvir que Jesus existe, que ele é o Filho de Deus, não é suficiente.
Tem muitos que sabem que Jesus veio a esse mundo, mas estão pensando em suicídio, estão pensando em homicídio, estão pensando em tirar a vida da família ou tirar a própria vida por causa do desespero, da angústia, da agonia. Com esse propósito que nós criamos a Confederação Mundial Missionária. A Confederação Mundial Missionária, ela propõe unir todas as pessoas que têm visão de reino. Isso aqui não é placa de igreja, isso aqui não é denominação. A Confederação Mundial Missionária, a CMM, é justamente uma união interdenominacional, é uma união onde a gente vai se unir para fazer eventos mais arrojados. Se unir porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Então, na verdade, nós vamos unir todos os ministérios que têm interesse em estar evangelizando ou ter uma experiência missionária, né? Muitas vezes, para a gente fazer um trabalho missionário para uma igreja, para uma pessoa, custa caro. Mas se a gente tem 100 igrejas, cada uma dando uma contribuição, automaticamente a gente faz uma cruzada, né? Para uma igreja, só qualquer igreja, dispor de 100 mil para fazer uma cruzada, é algo assim absurdo. Mas se a gente tem 100 igrejas que cada uma dá 1.000, então a cruzada está realizada, né? Então o ano que vem, 2026, vai ser um ano de cruzadas. Nossa primeira cruzada vai ser em Goiás, no interior de Goiás, na cidade de Paranaiguara. A gente conseguiu agregar 30 ministérios diferentes. Quadrangular, Batista, Metodista, Assembleia de Deus, comunidades, Igreja Palavra da Verdade. E nós vamos estar 5 dias fazendo culto nas 30 igrejas. Então, em 5 dias serão 150 cultos. E aí, no sábado, a gente vai unir todos na praça, ao lado da rodoviária, onde a gente vai ter a concentração, a cruzada. Essa visão de cruzada abençoa a igreja da cidade. Quando a gente olha para o texto bíblico, Paulo não pregava numa igreja, numa denominação. Paulo pregava em Corinto, Paulo pregava em Éfeso, Paulo pregava em Sardes, Paulo pregava em regiões onde era a igreja da cidade abençoada. Então a gente quer voltar a essa visão diante do que o Senhor ministrou aos nossos corações, mediante Mateus 24, né? Aonde, na verdade, nos últimos dias vai se levantar um remanescente que vai sair das 4 paredes e vai alcançar os 4 cantos da terra. Então, a visão dessa cruzada, ela não tem interesse em promover uma denominação, ela não tem interesse em promover um nome, um preletor. Todos os pastores e evangelistas que forem para a cruzada, todos vão pregar. Todos vão pregar. A gente vai fazer rodízio nessas 30 igrejas e vamos fazer uma escala aonde todos que estiverem junto... Onde vamos dormir? Na igreja. Vamos dormir na igreja para reduzir os custos, jogar colchão, colchonete e dorme na igreja mesmo. Comida, a gente vai levar cestas básicas e a gente cozinha em uma das igrejas e vai fazendo rodízio com café da manhã de pastores e todos os dias, com tarde da mulher, tarde da criança. Enquanto numa igreja está tendo chá de mulheres, na outra está tendo EBF com as crianças, e essa EBF e essa chá de mulheres vai ser rotativo, para pegarmos as 30 igrejas e abençoarmos toda a região. Essa é a primeira. A segunda cruzada do ano que vem, 2026, vai ser nos Ribeirinhos, vai ser lá no Amapá. É uma outra realidade. Vai ser sobre as águas e nós vamos ter que estar alugando os barcos para poder levar a todas as ilhas, igarapés, a todas as comunidades onde houver um grupo de pessoas, nós vamos, né? Porque chegamos a viajar 18 horas para uma ilha que só tinha uma família. Mas essa família confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então a gente não se importa se o investimento do barco é alto para a gente poder navegar 18 horas, a gente não se importa. Tem um custo, mas Deus provê, né? Por isso, justamente, que eu lancei essa série Finanças do Reino. Vão ser 8 livros. Essa semana a gente está lançando o módulo 5, tá? E esse Finanças do Reino, o 8º módulo, ele vai falar sobre a última transferência de riqueza. A última transferência de riqueza, porque o ímpio junta dinheiro para o justo, mas desde que o justo tenha coração no reino, desde que o justo queira investir na expansão do reino. Se o justo não investir na expansão do reino, não tem propósito para que ele vai prosperar.
Agora, se a prosperidade do justo é justamente para financiar a obra, a palavra de Deus nos diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, aqui nesses módulos, eu falo sobre os milionários da Bíblia. Né? Isso chamou a atenção de muitas pessoas, aonde, na verdade, volume 1, eu trabalho 6 milionários de Gênesis, trabalho Adão, trabalho Abraão, trabalho Isaac, trabalho Jacó, trabalho Ismael, trabalho Melquisedeque. Então, esses 6 milionários do módulo 1. Módulo 2, eu trabalho só a vida de José. Por quê? José é o típico da pessoa que saiu da casa do pai até sem a roupa do corpo. A gente tem um ditado brasileiro que diz, saiu só com a roupa do corpo. José saiu até sem a roupa do corpo. Foi vendido como escravo nu, arrancaram a túnica colorida e venderam ele para os midianitas, e dos midianitas venderam ele para Potifar. Então, a hora que José chega no palácio, ele tem uma mentalidade próspera que vem do avô Abraão, que vem do pai Jacó, do bisavô Abraão, do Isaac, do pai Jacó. E esse segredo de prosperidade que José nos ensina leva ele à segunda pessoa mais importante do Egito. Agora, terceiro módulo, eu falo só sobre Moisés, porque Moisés... foi assim um personagem fascinante, né? Fabuloso olhar para Moisés e ver justamente essa posição de que 40 anos como filho da filha de Faraó, ele teve do bom e do melhor. Mas 40 anos em Midian, ele viveu a escassez do deserto, um deserto esquecido. Mas Deus treinou ele nos 40 anos de Midian para tirar 3 milhões de pessoas do Egito e conduzir eles 40 anos no deserto para chegar à Terra Prometida. Agora, 600 mil homens saíram, na verdade, do Egito com uma promessa de que eles iriam realmente possuir uma terra prometida. Só que dos 600 mil homens, só 2 que chegaram na terra prometida. Como assim só 2? Então é o módulo 4, Josué e Caleb, porque se só 2 chegaram, eles têm muito segredo para falar para a gente de chaves de sabedoria financeira. Mas tudo com a visão de missões. Tudo com a visão de alcançar a terra, de estabelecer o reino. E esse volume 5 que está sendo lançado, que é o mais grosso, inclusive, eu falo sobre as chaves de sabedoria financeira e os segredos do reino da vida de Davi e da vida de Salomão. Né? A vida de Davi é uma vida fascinante, a vida de Salomão. E o maior segredo de prosperidade de Davi é que ele aprendeu a adorar, ele aprendeu a intimidade, o relacionamento com Deus. Então a adoração também atrai a prosperidade. E o maior segredo de prosperidade de Salomão é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Né? Então, esses 5 volumes são volumes que 100% de todo o meu material é tudo para missões. Né? Doamos todos os direitos, doamos 100% do valor, então 100% deles é tudo para missões, e esse também é um presente para vocês. Pronto, receba todos os presentes. Ô, Glória! E vocês que estão do outro lado aí, que querem ter uma experiência com Deus, conhecer mais... uma experiência financeira de grandes homens de Deus que aqui prosperaram, vem adquirir com o nosso apóstolo Cleiton Nantes. É um livro sensacional. Né? Teve o lançamento agora, parece? Teve o lançamento no sábado. Sábado foi o lançamento, coquetel de lançamento, foi espetacular. Né? Quase esgotou já, mas estamos aí. Qual vai ser o próximo lançamento ou a próxima... Nós estamos marcando um lançamento, né? Não tenho ainda a data estabelecida, mas eu creio que vai ser dentro de 10 dias, eu passo para vocês e aí a gente divulga aqui. Próximo 10 dias, já tem o local, vai ser na Torre Forte, no Ministério? Não, vai ser ele vai ser aqui nessa região aqui do Barueri e tudo mais, né? Então... já vai vir para cá. E a pessoa que está do outro lado, que queira adquirir essa experiência com Deus, esse livro, como é que faz? Esse e os outros livros, pode mandar um WhatsApp na nossa central, né? 11 2213 7584. 11 2213 7584. Só manda um WhatsApp dizendo que você tem interesse em conhecer nossos livros, nosso material, ou adquirir o Finanças do Reino. Finanças do Reino, com o apóstolo Cleiton Nantes. Deus abençoe. E você que está aí do outro lado nos assistindo hoje, Histórias que Edifica, você que está aí, quer ganhar esse livro, você pedindo para ir entrar nas redes sociais, você vai ter de brinde esse livro para compartilhar essas experiências de testemunho maravilhoso. O pessoal lá de Ribeirinho lá, vai ser uma benção. A gente pode levar uma caravana do Histórias que Edificam para lá, hein? Ô, Glória! Vamos participar sim. E nós queremos muito participar também da Cruzada, né?
Que Essa cruzada Impacto aí. 2026 em Goiás. Goiás. Vai ser tremendo, viu? A reunião final da cruzada vai ser dia 14, 15 e 16 de novembro, aqui em São Paulo, tá? 14, 15 e 16 de novembro. Vão vir pessoas do Brasil inteiro e vão estar com a gente articulando a cruzada, né? Então, inclusive, quero convidar aqui a vocês, História que Edificam, porque a gente vai ter muito pastor, muito missionário. Glória a Deus. Dá para vocês gravar uns 100 podcasts lá com os missionários. Glória a Deus. E eu tô vendo aqui que cada enciclopédia aqui é uma história diferente. É isso que ele estava explicando agora pra gente. Bacana. O volume 1 é de Gênesis, 2 é de José, 3 de Moisés e 4 de Josué e Caleb. Mas eu falo também de Ruth, eu falo também das filhas de Zelofeade. Tem bastante coisa aí. Glória a Deus. O apóstolo, para Jesus, uma alma importa, né? Uma alma importa e as vidas que foram alcançadas, muitas vezes a gente paga um preço alto, tá? Me lembro de um interior que a gente estava e foram 5 dias de campanha de evangelização e não teve nenhum fruto. E eu estava fazendo uma evangelização porta a porta, entregando a Bíblia, folheto, tudo mais. De repente eu bato as palmas em uma porta e uma senhora sai. E a hora que aquela senhora sai, ela começa a chorar e eu olhei para ela e falei assim, posso orar por você? E ela falou, dá para vocês entrarem? Tava eu, mais 2 irmãs. Eu falei, dá. Entramos na casa dela e a hora que nós entramos na sala dela, tinha tudo que era imagens, ídolos, coisas místicas. E Deus me deu uma palavra. E eu disse a ela assim, qual é o seu nome? Ela falou, Denise. Eu falei, Denise, Deus me mostra você ajoelhada no canto direito da sua cama. Ela falou, como você sabe? Eu falei, eu não sei. Ela falou, eu só ajoelho do lado direito. Eu falei, mas Deus me mostra que você ajoelha e você fala, o mundo fala de paz, as pessoas falam de paz. E você procura paz desde que você conhece você por gente. E até hoje você não encontrou. Mas Deus me traz aqui na tua casa para dizer que a paz não está em nada disso que você tem na tua sala. A paz está em Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da sua vida. Você quer recebê-lo como Senhor? E ali aquela foi a única vida que se aceitou a Jesus, que confessou a Jesus nessa cidade, depois de um preço tão alto, depois de tanta luta, tanta batalha, acidente, dificuldades e tudo mais, essa uma vida confessou Jesus. Algumas pessoas voltaram revoltadas, chateadas, dizendo, eu não acredito, alguém deve estar em pecado, só uma vida aceitou a Jesus. E eu falei, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Passado 1 ano, exatamente 1 ano, o pastor da igreja me ligou e falou, Cleiton, eu gostaria que você fosse o preletor do nosso aniversário. Você sabe que a nossa igreja tem 16 anos, mas a gente vai celebrar o 1º ano de aniversário. Eu falei, como assim, pastor? Ele falou, a nossa igreja nasceu depois que vocês vieram há 1 ano atrás. E eu parei e falei, meu Deus, não teve fruto, não teve nada. Eu falei, mas como assim, pastor? Ele falou, vem para cá e veja. Essa mulher que aceitou a Jesus, ela era professora de uma escola. Ela fez reunião com todos os alunos e ela deu testemunho dela que ela encontrou a paz. Ela fez uma reunião com os pais e mestres e ela deu testemunho dela que ela encontrou a paz. Ela foi promovida a diretora. Ela fez uma reunião com toda a escola e falou que tinha encontrado a paz. Ela foi transferida para a escola. Tudo isso em 1 ano. Foi transferida para outra escola. Na outra escola, ela fez reunião com os alunos, com as mães, com os pais, com os professores, com os diretores, enfim. Essa mulher que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, em 1 ano, ela levou mais de 360 pessoas para a igreja. Glória a Deus. A igreja, o pastor estava que não se continha, porque dentro de 1 ano, ele tinha mudado a igreja de lugar 3 vezes. Porque o local que ele estava não coube, aí mudaram para um local maior, não coube. Aí depois ele falou, Cleiton, Deus salvou a samaritana da nossa cidade. A samaritana entrou para a cidade, falou para todo mundo, eu encontrei o Messias, eu encontrei a paz, eu encontrei Jesus. Então, muitas vezes, uma vida que vale mais que o mundo todo é a pessoa-chave e a pessoa estratégica naquela região. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você estava falando, eu pensei nisso, porque muitos dos grandes pregadores também aconteceram isso. Foi que aceitou a Jesus e... Foi só Billy Graham, né? Billy Graham é um exemplo vivo disso daí, né? Depois de uma cruzada de alto investimento, só teve fruto ele, mas a mãe dele, na verdade,
E olha o potencial que ele foi na história da humanidade, né? Então foi realmente gratificante, muito bom. E só Deus para fazer esse negócio. Então a nossa visão de Torre Forte é justamente cumprir o ID e levar as pessoas a cumprirem o ID. Levar as pessoas a cumprir o ministério. Tá. Eu queria que você falasse para mim das suas experiências na África. A África teve inúmeras experiências, porque né? A gente tem Quantos minutos nós temos? 10 minutinhos. 10? Dá tempo, vamos lá. Não dá tempo, pode falar todas. Mas vou contar uma Eu só. tô vendo aqui que o senhor teve trabalho também em Moçambique, Malawi, Malawi, Guiné, Tandabose. Guiné. Guiné-Conakry é agora que nós estamos indo, né? Eu não conheço ainda Guiné-Conakry, mas eu estou indo agora no mês de outubro para Guiné-Conakry. Acabei de chegar de Mali, Bamako. Fomos tremendamente honrados, fomos recebidos ali realmente como embaixadores, né? E foi algo maravilhoso. Mas em 2018, eu já tinha ido para a África umas 5 ou 6 vezes. E numa das últimas visitas que nós estávamos na região de Tandabose. Tandabose, na verdade, é uma região extremo carente, abaixo da miséria. Eles não têm comida, eles não têm alimento, eles sobrevivem de shima, que é, na verdade, o amido de milho, uma água não potável e as pragas do trimestre. Então, primeiro trimestre, eles comem a mosca varejeira verde. Eles caçam isso em bandos, jogam dentro de um tacho de água não potável, fervem aquilo e comem aquilo. É a mosca varejeira verde, que é uma mosca grande lá, é o que eles se alimentam no primeiro trimestre. Segundo trimestre, eles comem o gafanhoto casco duro. O gafanhoto casco duro é mais ou menos 14 centímetros, eles raspam aquela gosma e comem aquilo tudo. O terceiro trimestre, eles se alimentam do rato. O rato muitas vezes assado, o rato muitas vezes só no sol, né? Porque o calor lá chega a 64 graus Celsius. Então eles colocam isso no sol e comem aquele rato daquele jeito. E o quarto trimestre eles comem a pomba, né? A pomba, que eu particularmente achei que era o menos pior, é o pior, né? É o que mais mata com leishmaniose, leptospirose, então é uma situação assim bem complicada. Nós estávamos nessa região, e uma região que tem muitas pragas e muitas doenças e tal. Eu fui picado aqui, né? Fui picado, mas não sabia, matei o mosquito, tudo mais e já estávamos vindo para o Brasil, para São Paulo, fomos para o aeroporto. No aeroporto comecei um mal-estar, mas achei que era dos dias que estavam. E dentro do voo, da cintura para baixo, eu fiquei totalmente paralisado. Chamei a aeromoça e falei, olha, eu não estou conseguindo andar. Ela falou, moço, tenta mexer as pernas, deve ter dormido porque você ficou muito tempo na mesma posição. Eu falei, não estou sentindo mais nada. Aí me tiraram, colocaram cadeira de rodas, me desceram, fui direto para o hospital. Chegando no hospital, eles fizeram os exames imediatos e disseram, você tem como convidar alguém ou contratar alguém para fazer um exame mais apurado? Você está com alguma coisa grave que a gente não consegue identificar o que é. Aí contratei uma pessoa, chamei uma pessoa, e essa pessoa então foi, tirou o sangue e tudo, e um fenômeno que aconteceu, né, dessa parte aqui dos 2 braços começou a jorrar água, saiu mais de 2 litros de água, e ali foi algo realmente que eu fui perdendo as forças. Quando a pessoa ligou, falando, era uma pessoa do nosso ministério, da nossa igreja, Cleiton, eu preciso falar com o teu médico. E eu falei, não, o que está acontecendo? Ela falou, não, preciso passar para o teu médico. Eu falei, não, me passa, eu te chamei aqui e tal. Ela falou, olha, você está morrendo e você tem 8 horas de vida. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Ela falou, você contraiu a Falciparum 5. Na África existem 12 tipos de malária e as 5 últimas são as piores. E eu peguei justamente a última, a 12ª malária, que é a Falciparum 5, que ela dá falência a 5 cruzes, ela dá falência em 5 órgãos, né? E eu já estava com falência múltipla de órgãos, já estava com falência do fígado, do baço e do pâncreas. Por isso que eu não conseguia mover mais grande parte. Meu irmão, apóstolo Leif, vive nos Estados Unidos, mas ele estava no Brasil. Ele tem um ministério de cura, de milagres. E ele entrou na UTI, começou a orar e houve uma batalha espiritual muito grande na UTI ali. E de 15 em 15 minutos eu apagava, desmaiava e os médicos entravam e falaram, olha, a visita está liberada, os familiares podem despedir, está chegando os últimos momentos, tal. Ele vai perdendo sinais vitais.
E essas últimas 8 horas foi uma luta muito grande. Mas, passado as 8 horas, eu realmente apaguei, né? Desmaiei ali. Segundo os médicos, comecei um processo de morte. O médico já tinha atestado de óbito e tudo mais. Meu irmão começou a orar e clamar, esmurrar meu peito. Passado alguns minutos, eu voltei. E quando eu voltei, eu senti da perna para baixo aquele formigamento. Quando a gente tem a dormência em uma parte, formigamento. E eu comecei a mover as pernas. E a hora que eu movi as pernas, a médica entrou e falou assim: senhor, o senhor não pode mover as pernas. Eu falei: senhora, Deus me curou. Ela falou: estou falando que não é para você mover. Eu falei: senhora, minhas pernas estão dormindo, formigando. Ela falou assim: não, você já era para estar morto. E ali descobrimos que essa mulher tinha, na verdade, um outro segmento e uma situação bem complicada. E era médica, mas, na verdade, com uma missão espiritual, ela era satanista. Né? Então, por isso, essa batalha grande que a gente estava travando ali no hospital. Mas fui curado da malária falciparum 5 e essa mulher começou a dar instruções: olha, você não pode subir escadas, não pode pegar peso, não pode ter emoções fortes, não pode nada disso. E eu fui para casa. E no dia seguinte estava super bem, fui para a igreja para trabalhar, colocar as coisas em ordem. E 3 horas da tarde, toco o celular, a hora que eu atendo era da Marinha Brasileira. E a Marinha ligou e falou assim: você tem um grupo de missionárias aqui no Ribeirinhos? Eu falei: tenho, 8 mulheres e tal. Olha, estamos ligando para falar que o barco naufragou e não há sobreviventes. Eita. Eu comecei a tremer e desmaiei, né, com nervoso e pânico e desespero, tudo. E por causa dessa situação, eu desenvolvi fibromialgia e desenvolvi lúpus, por causa desse nervoso extremo. E fui para o hospital novamente, aquela situação toda. 18 horas depois, a Marinha liga dizendo: olha, acabamos de encontrar o seu barco, estão todas aqui. Foi um outro barco que naufragou, foi outra equipe que morreu. Tua equipe está bem. Só que aí eu fiquei num estado emocional totalmente abalado e fiquei com essa situação de lúpus, fibromialgia por mais 6 meses. Né? Durante esse período de 6 meses, todos os dias, no horário que eu tinha recebido a notícia, 15 horas eu desmaiava. Desmaiava, ficava 5 minutos apagado, 15h05 voltava. Então, os médicos fizeram todos os exames, tratamentos, disse que foi a fuga e o escape que o organismo deu. Mas, passado 1 ano, exatamente 1 ano, eu voltei para o mesmo lugar. Voltei para Tandabose, voltei para a África. E a hora que nós entramos com toda a caravana ali para a evangelização, a primeira casa que nós abordamos estava uma senhora chorando. E ela chorava muito. E eu falei: senhora, por que choras? E ela disse assim: estou esperando esse morrer. E quando eu olhei, um filhinho dela, pequeno, um garoto de 5, 6 anos, tremendo muito no chão. Eu falei: não, a senhora não precisa esperar a morte. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E ela disse: não, ele está morrendo. Eu falei: o que ele tem? Ela falou: a malária falciparum 5. Eu falei: eu já tive essa malária. Ela falou: impossível, ninguém sobrevive a essa malária. E eu disse: sem Jesus realmente ninguém sobrevive, mas com Jesus há uma esperança. Glória a Deus. Posso orar pelo teu filho? E ela disse: não, eu não quero. Eu falei: senhora, dê uma chance, deixa eu orar pela criança. Deixa eu achar a foto dele aqui. Deixa eu orar pela criança. E ela disse: não, eu não quero. Eu falei: senhora, Jesus pode tocar na sua criança. Quantos filhos você já perdeu com essa malária? Ela disse: 3, esse é o 4º. Eu falei: você vai deixar o 4º morrer? Ela falou: então ora, já está morrendo mesmo. E eu peguei a criança no colo e comecei a chorar. E eu comecei a dizer o que eu tinha sentido há 1 ano atrás. Senhor, o fígado já não funciona mais, o pâncreas já não funciona mais. Por isso que ele não tem força nas pernas, por isso que ele está com essa febre alta. E ela virou para a minha equipe e falou: como ele sabe? E eles disseram: ele já teve. Teve mesmo? Teve. E ali eu abracei ele, chorando, dei um beijo nele, na testa dele, e falei: que o Senhor te cure. Coloquei ele no chão. 3 segundos ele levantou e começou a correr. E ela começou a gritar e chorar e caiu de joelhos e disse: o que você fez? O que você fez? E eu disse: eu não fiz nada, mas Jesus curou seu filho. E aí ela chama o filho e põe a mão, o menino estava sem febre, sem nada, totalmente curado. Esse testemunho fez com que ela chamasse todo o vilarejo, e esse vilarejo conheceu Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu não sabia, é uma região muito carente, muito escassa, não tem energia elétrica, não tem nada, e eles não têm espelho. E o menino nunca tinha se visto. E eu falei: posso tirar uma selfie dele? E ela falou assim: o que é selfie? O que é celular?
Eu falei, tirei uma foto minha, mostrei para ela, e ela falou assim, eu não conheço. Meu filho vai ficar dentro desse aparelho? Eu falei, não, eu não estou lá dentro. Aí tirei outra foto minha, ela falou, pode. E aí então tirei essa foto dele. Ai, que lindo. E essa foto aqui, ao qual ele olhou para essa foto, ele pôs o dedinho no meu nariz e disse, esse é você. Esse sou eu? Eu falei, é. Aí ele começou a rir porque ele nunca tinha se visto, não tinha ali energia elétrica, não tinha espelho, então ele nunca tinha se visto. Então esse testemunho foi o mais marcante da África e é um dos testemunhos que nos motiva a retornarmos para lá e vermos que o Senhor ainda continua curando, operando milagres, salvando vidas e continua estabelecendo seu reino. Glória a Deus. Glória a Deus, apóstolo Cleiton Nandes. Amém. Gratidão por conhecer o Senhor, por minha. estar conosco. Que essa transmissão de hoje, ela alcança vidas, pessoas e que levanta missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, para Desperta continuar pessoas, né? e fazer a obra do Senhor. Amém. Porque a palavra do Senhor diz, a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Exato. Mas hoje eu conheci um grande homem, estou muito feliz Amém. de conhecer essa obra missionária. Verdade. Que lá, na onde só tinha uma mulher, hoje temos Tem uma igreja, uma ministério. obra, ministério, tudo para a honra e a glória do Senhor. Histórias que edificam. Eu quero agradecer a presença do apóstolo e todos vocês que estão conosco hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que vai assistir provavelmente, e compartilha. Clique, dá um link aí, nos ajuda aí a compartilhar. E aqui está todas as enciclopédias do apóstolo Cleiton, você que queira conhecer, se edificar, aprender, buscar mais, é só entrar em contato conosco na nossa bio, nossa link, pelo WhatsApp, as redes sociais, e nós podemos fazer a próxima edição aí, novamente com o nosso apóstolo Cleiton, e vocês adquirir também o livro dele, que logo mais vai ter a segunda edição, Segundo lançamento. segundo lançamento. Tá? E o livro Cura também, que eu esqueci de trazer. Bacana. Deus abençoe apóstolo Cleiton, Deus abençoe vocês que estão aí. Mônica, finaliza. Queria agradecer Eu que agradeço. ao apóstolo por estar aqui conosco, esse momento edificante, emocionante, que o Senhor desperte a todos, as igrejas que estão aí, que têm seus representantes, ao trabalho de missão, porque Deus, Ele ama a todos, né? Ele não quer que nenhuma alma se perca, né? Para Jesus, uma alma ela é importante e uma alma faz a diferença. Totalmente. E eu gostaria também de pedir para vocês, clique, compartilhe e aguarde o nosso próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.